Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Gente, é uma alegria imensa ter você aqui hoje para mais um momento de profunda reflexão, conexão e crescimento espiritual. Não repare a minha voz, que eu estou um pouquinho rouca, estou saindo, graças a Deus, de uma sinusite, mas a voz demora um pouquinho ainda para voltar, né? Bom, se você está chegando agora, já se inscreve no meu canal, no nosso canal, deixa o seu like aí, ative também as notificações, porque hoje nós vamos mergulhar em um dos textos mais impressionantes, antigos e emocionantes de toda a Bíblia Sagrada, gente. É verdade, viu? Prepare o seu coração, pois hoje nós vamos estudar o Salmo 90. Dá para acreditar que nós já chegamos aqui? Pois é. A Bíblia que eu uso, né, gente? É a King James, já mostrei tantas vezes para você. É essa daqui que tem o anexo do Augusto Cury, Firmente, tá? Que é maravilhoso, mente livre, emoções saudáveis. Então é com base nessa Bíblia que eu faço os estudos dos Salmos aqui, tá bom? Gente, este salmo, ele abre com chave de ouro o quarto livro dos Salmos, que vai do Salmo 90 a 106. Então, para você que não sabe, os Salmos, eles são organizados em 5 livros, e nós estamos no quarto livro, tá? Então, gente, esse Salmo 90, ele é um divisor de águas. É um convite para nós pararmos, sabe, a correria do nosso dia a dia e olharmos para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa, gente, é a eternidade de Deus e a impressionante brevidade da nossa vida. Tanto que esse é o título dos Salmos, tá? Mas antes, vamos entender um pouquinho o que esse salmo traz. Para entendermos, gente, o peso e de cada palavra deste salmo, nós precisamos saber quem escreveu. O título na Bíblia que King James deixa claro: uma oração de Moisés, homem de Deus. Tá claro aqui, tá? Nessa tradução. Gente, este é o salmo mais antigo de todo o saltério. Moisés o escreveu provavelmente no final dos 40 anos de peregrinação ali pelo deserto. Então imagine a cena aqui comigo, ó. Moisés, ele viu toda uma geração de israelitas, centenas de milhares de pessoas, falecer no deserto devido à incredulidade. Ele passou décadas, gente, liderando um povo, cavando sepulturas na areia e contemplando a fragilidade humana diante da santidade e da eternidade de Deus. É um texto nascido no deserto, mas também é um texto que está banhado pela sabedoria eterna. Então fica comigo aqui até o final. Vamos analisar essa obra-prima, sabe, versículo por versículo, utilizando o texto fiel da Bíblia King James, tá bom? Então pega lá a tua Bíblia, traz as suas anotações e vem comigo. Vamos lá. A brevidade da vida, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Gente, que título, né? Homem de Deus. Bom, Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originasse os montes, e formaste o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Gente, Moisés, ele começa fazendo um contraste aqui, né? Ele começa contrastando a mutabilidade do deserto com a imutabilidade de Deus. Para um povo que não tinha terra física
e morava, sabe, gente, em tendas, o próprio Deus era a sua casa. O seu refúgio seguro era o Senhor, Yahvé. E enquanto o homem é frágil e retorna ao pó, sabe, gente, é uma clara alusão a Gênesis 3,19, que fala, né, que do pó nós viemos, Adão, que foi feito da terra, ao pó nós retornaremos. Deus, ele existe antes da própria criação. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Eternidade não se mede, não se tem como medir uma eternidade. Esse é o nosso Deus. Tá? Seguindo. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada. Mais um. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Nossa, gente. Aqui Moisés, ele usa metáforas belíssimas, né? Metáforas belíssimas e realistas para descrever o tempo humano. Para o Deus eterno, um milênio é como algumas poucas horas da noite, uma vigília. Por isso que a gente fala que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A vida humana, ela é comparada a uma enxurrada que passa rápido, a um sonho que evapora ao acordar e a relva no deserto, que brota viçosa com o orvalho da manhã, mas murcha e seca completamente sobre o sol escaldante da tarde. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso tempo e valorizar o que realmente vale a pena, né, gente? Tá? Vamos lá, continuando. Porquanto somos consumidos por tua ira, e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos, não escapam à luz da tua face. A luz da tua face, sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos como um suspiro. Moisés traz aqui à memória o motivo de tanta morte no deserto. O pecado e a injustiça do povo e a justiça divina. Diante do Deus Santo não existem pecados secretos. A luz da presença de Deus expõe as falhas humanas, os nossos erros. A nossa vida passa tão rápido, gente, quanto um sopro. Eu falo sempre isso nas sessões. Um pensamento ou um conto que se conta é a nossa vida. Uma história rápida que logo chega ao fim. Por isso que não vale a pena ficar travando lutas e batalhas desnecessárias. Tem gente que se esquece das pessoas e só olha para as coisas. Tem gente que só olha para o próprio umbigo, se esquece do outro. E para quê? Tudo logo chega ao fim, passa rápido. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Estar em comunhão com o nosso Deus, construir um relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer tesouro. Não se esqueça disso. Vamos lá, gente. Versículo 10, tá? Que eu tô lendo meio direto. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é da labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Gente, o versículo 10, gente, é um choque de realidade. Mesmo que alguém viva muito, 70, 80 anos, o topo dessa existência humana terrena ainda traz
cansaço e fragilidade, e a vida vai voando, vai voando. Diante disso, no versículo 12, nós temos a chave de ouro de todo esse salmo, o clamor por sabedoria. Sabe, gente, é o que nós temos que fazer, nós temos que pedir essa sabedoria para Deus. Contar os dias não significa fazer uma contagem regressiva aqui, matemática, mas ter a consciência de que o tempo é curto, voa, para que nós possamos usá-lo com significado e temor divino. Você entende isso? Então vamos lá, versículo 13. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos desde o romper da aurora com teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sobre grandes sofrimentos. Gente, o tom do salmo ele muda do lamento para uma súplica esperançosa. Moisés ele pede que Deus mude o cenário de juízo para um cenário de graça. Ele clama para ser saciado pela misericórdia pela manhã, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então ele pede essa renovação diária, porque nós precisamos todos os dias. E ele pede que o Senhor equilibre os anos de dor no deserto com tempos de profunda alegria espiritual, tá? Versículo 16, nós já estamos terminando, gente. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos e a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos. Gente, como o Salmo 17, como o Salmo ele tem 17 versículos, nós fechamos esse último bloco com chave de ouro. Moisés, ele ora pelas próximas gerações, sobre seus filhos, sobre os nossos filhos. Ele pede que a beleza, a formosura de Deus repouse sobre o povo, sabe? E ele encerra com um pedido vital para todo ser humano, que o nosso trabalho e esforços diários tenham valor eterno. Que Deus confirme a obra das nossas mãos, para que nossa passagem pela terra não seja em vão. Mas, gente, para nós que vivemos em um mundo hiperconectado e acelerado, o Salmo 90 é um bálsamo, gente, para a gente refletir. E vamos aprender com esse salmo. O que nós podemos aprender? Que lições que nós podemos tirar? E como que nós podemos aplicar esse salmo? Primeiro, entendendo que o tempo ele é o nosso recurso mais precioso, gente, e escasso. A nossa vida terrena é um sopro. O tempo não pode ser comparado. Não pode ser comparado à eternidade de Deus. E muito menos o nosso tempo não pode ser comprado, acumulado ou pausado. Viver sem essa consciência é desperdiçar a existência. Faça uma vamos pensar assim, faça uma auditoria do teu tempo. Nesta semana, avalie quanto tempo você tem gasto com distrações vazias, redes sociais ou brigas bobas. Defina momentos intencionais para você focar naquilo que realmente importa. Sua comunhão com Deus, sua família, o seu propósito de vida. O que nós aprendemos também é que a verdadeira sabedoria nasce da consciência da nossa fragilidade. Quem se acha eterno ou autossuficiente vive totalmente, sabe, gente? Vive totalmente preso, sabe, preso. Quando nós reconhecemos que nós somos pó e que precisamos de Deus, nosso coração encontra o verdadeiro prumo e a verdadeira sabedoria. Comece o seu dia logo pela manhã, como diz no versículo 14, entregando o controle do seu dia a Deus. Em vez de acordar já olhando as notícias ou mensagens, gaste os primeiros 5 ou 10 minutinhos declarando: Senhor, minha vida te pertence. Eu preciso da tua sabedoria para as decisões de hoje. O que você acha disso?
E eu também acho que nós podemos aprender o mais importante, sabe, gente? Só Deus pode dar valor eterno ao nosso trabalho diário. A nossa alegria a gente não tem que esperar a nossa alegria sair das coisas. A nossa quase derruba o copo. A nossa alegria, ela tem, gente, que vir do Senhor. Tem que vir do Senhor. O trabalho humano por si só, gente, ele se perde no tempo. Mas quando nós fazemos algo debaixo da bênção e da aprovação de Deus, a obra das nossas mãos adquire um eco na eternidade. Então, meus queridos, mude a sua mentalidade sobre a sua rotina profissional ou até ministerial. Antes de começar a gravar um vídeo, atender um paciente, sabe? Antes de dar uma aula ou cuidar da casa, ore dizendo: Senhor, abençoe, Pai, e confirma a obra das minhas mãos, que sejam como a sua, que através disso a tua glória seja vista. Faça tudo com excelência, como se estivesse fazendo diretamente para Deus, para o Senhor, até lavando uma louça, certo? Se você puder fechar os seus olhos agora e curvar o seu coração diante de Deus eterno, eu quero terminar fazendo uma oração. Vamos lá? Então vamos, gente. Ó eterno Deus, Tu que és o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e que o mundo fosse criado, Tu já eras Deus. Olhamos para a Tua grandeza nessa hora e reconhecemos a nossa pequenez. Somos como a erva que floresce pela manhã, Senhor, e à tarde murcha. Nossa vida passa como um suspiro. Por isso, Pai, nós Te pedimos com o coração aberto, ensina-nos a contar os nossos dias. Dai-nos sabedoria para não desperdiçarmos o tempo precioso que o Senhor nos deu na terra. Sacia-nos todas as manhãs com a Tua doce misericórdia, para que a nossa vida seja cheia de alegria e não de ansiedade. Visita cada pessoa que assiste a este vídeo agora. Cura as dores do passado e dá direção para o futuro. Que a Tua formosura esteja sobre nós, Senhor, e confirma, Pai, por favor, a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por acompanhar esse estudo tão profundo. Se este vídeo falou seu coração, não guarde ele só para você. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa dessa palavra de sabedoria hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você puder, dizendo qual versículo mais tocou com você. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida, o teu tempo, a sua história. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o Salmo 91. Não perca. Beijo. Tchau, tchau, gente.